Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 7. E como vocês já sabem, essa aula é para aprofundar, é para revisar. Você lembra qual foi o conteúdo que nós já iniciamos? Na realidade, já até finalizamos a parte teórica, já exercitamos conteúdo de estudo do segmento da estatística. Então, com a memória boa, professor, puxei aqui, média, mediana, moda, é esse? Acertou. São as medidas de tendência central, sempre cobradas nas principais avaliações externas. E olha o segredo, cai todo ano no Enem. Então, tem que aprender, não é não? Das 3 medidas de tendência central, qual que é a mais conhecida, professor? Média. Também a mais trabalhosa. Efetivamente falando, professor, é a que dá mais conta. Aí tem as outras duas. Tem a mediana, tem a moda. Você ainda lembra a diferença entre elas? Você ainda recorda o processo que nós utilizamos para o cálculo da média, para a obtenção, nem falo cálculo, para a obtenção da mediana e para a obtenção da moda? Professor, média tem conta. Posso calculá-la de duas formas. A média pode ser simples ou ponderada. Mediana, observação. No significado da palavra, aquele que está no meio. O que tinha que observar? Professor, o senhor já está contando a história toda, está dando spoiler do filme. Vem cá, vamos fazer nossa revisão. Está aí na telinha de vocês, conteúdo, já tinha dado spoiler. Medidas de tendência central, média, mediana, moda. Revisão de tudo, fazer um apanhado geral com vocês, para caso ainda exista qualquer tipo de dúvida, a gente vai esclarecendo durante as atividades. Como é que funciona a aula aqui, que é a nossa aula não presencial? Professor, você está assistindo? Acabei de clicar aqui. Na hora que a gente chegar na atividade, o que é que você faz? Aperta no pause. Tenta fazer sozinho a atividade. Finalizou? Aperta o play e acompanha o desenvolvimento. Se você acertar, vou ficar mega hiper feliz. Estão preparados? Vamos fazer a definição, recordar a parte teórica e depois vamos para o cálculo. Pode ser? Vem cá comigo. Iniciando nossa aula, professor, vamos revisar. Você ainda lembra o que é média? Eu botei bem grande assim para chamar a tua atenção mesmo. Média, professor. Só lembro da história das notas. Nota, professor. O cara tirava nota da avaliação mensal, nota da avaliação bimestral, o professor somava, dividia por 2. Por que a gente dividia por 2? Porque foram 2 notas. Se fossem 3, dividia por 3. Se fossem 4, dividia por 4. E aí vai, professor. É isso? É isso mesmo. E, professor, eu lembro que teve uma época que eu não sabia fazer a média. Pedia para o meu colega para saber se eu tinha passado, professor Diana. Era mais ou menos assim. Professor, o que é a média, professor? É a medida de posição mais utilizada e mais intuitiva de todas. É a mais conhecida, professor. Ela está tão presente em nosso dia a dia que qualquer pessoa entende seu significado e a utiliza com frequência. Acabei de criar uma situação que eu tenho certeza que você já utilizou. Você já calculou uma média da nota? Ou, por exemplo, você já calculou a média das alturas, média de massa? Professor, é bem comum mesmo a média, pelo menos no próprio significado. Não é tão comum o processo quando nós temos uma amostra muito grande. Você ainda lembra o nome do processo? Professor, como é que eu faço o cálculo? São 2 processos. Eu tenho a média aritmética simples e eu tenho a média aritmética ponderada. Então, como é que a gente faz, professor? Ele disse para mim aqui que a média de um conjunto de valores numéricos calcula-se somando-se todos os valores e dividindo o resultado dessa soma pela quantidade de elementos. Ou seja, a média é sempre a soma de todos os números envolvidos na situação problema dividido por essa quantidade. Esse processo que eu acabei de ler para vocês é o processo da média aritmética simples. É o mais tradicional, é o mais conhecido. Só que esse processo que você está lendo na telinha, ele só é interessante, ele só é adequado quando nós temos uma situação problema onde a quantidade de números, a quantidade de elementos da tua amostra, ela é pequena. Por quê, professor? Porque se eu te der 30, 40 números, já pensou tu somar 40 números para dividir por 40? Haja folha, professor. E o cuidado para a gente não errar? Prof, me dá uma situação problema, me dá um exemplo. Se eu pedisse para você calcular para mim, professor, a média das notas do Marcos. Ele diz para mim aqui que o Marcos fez 4 provas.
Se o Marcos fez 4 provas, obrigatoriamente ele tem 4 notas. Professor, 4 notas são 4 valores, é pouco. São 4 números, professor. É pouquinho. Então, o processo ideal, professor, seria o processo da média aritmética simples. Vocês concordam comigo? Olha as notas do Marcos aí. Marcos tirou 6, 7, 9, 10. Tá bom. Tá bom. Qual foi a média geral, professor, do Marcos? Não são 4 valores? Professor, a média é só você somar todos os valores e dividir por quanto? Por 4, professor. Por quê? Porque são 4 números. Façamos a conta, professor. A média vai ser 6 mais 7 mais 9 dividido por 4. Olha a média geral das 4 notas do Marcos. 7,5. Está aprovado, Marcos. Show de bola. Lembrou a média? Prof, esse processo que o senhor acabou de anotar é o processo da média aritmética simples, professor. Por quê? Soma os valores observados, dividir pelo número de observações. Só que nem sempre a situação problema me apresenta uma amostra com poucos elementos. Às vezes, professor, ela me dá uma situação problema onde eu tenha muitos valores, professor. E a gente percebe em meio a esse montão de valores, em meio a esse montão de números, que muitos deles vêm repetidos. O que a gente faz quando a gente tem uma amostra onde eu tenho muitos elementos repetidos? Professor, a gente sai contando quantas vezes cada um deles se repetiu. A quantidade de vezes que cada um dos elementos se repete, nós definimos como sendo frequência. A frequência é a quantidade de vezes que um dado aparece. No caso da média, a frequência, ela recebe o nome de peso, professor. Peso é a mesma coisa que... Peso é a mesma coisa que frequência, professor. Lembrou? Professor, mas eu li uma situação um dia que esse peso não era frequência, não. Ele equivale a uma frequência, mas ele pode dizer, vamos colocar assim, vamos colocar ele como se fosse uma grandeza. Na prova do Enem, eu acho que você já ouviu falar, que tem disciplinas que valem mais do que outras. Ou seja, tem disciplinas que têm pesos maiores do que outras. Professor, quais são as disciplinas do Enem que têm o maior peso? Professor, linguagens e exatas, ou seja, é o português e a matemática. Significa dizer que eu tenho que me sair bem nessas duas áreas. Por quê, professor? Porque essas duas áreas têm um peso maior. E, professor, então, se eu não for muito bem nas outras e for bem em matemática e português, minha nota lá do Enem, ela tem a possibilidade de ser boa? Tem possibilidade, não, é certo que ela será boa. Por mais que você não se saia tão bem nas demais disciplinas, que não seja a matemática e o português e redação também, que é uma que tem um peso enorme, a nota vai sair, ó, bacana. Mas a ideia é estudar todas, sair bem em todas, professor. Então, cria a situação para mim. Você lembra das notas do Marcos? 6, 7, 8, 9, lembrou? Professor, agora a gente vai analisar as notas com pesos, ou seja, como se tivesse uma importância maior. O Marcos lá, vamos imaginar que foi o Marcos novamente, ele fez uma prova escrita, ele fez uma avaliação continuada, ele apresentou um seminário e ele fez um trabalho em grupo. Então, ele tirou nota 6 na prova escrita, ele tirou 7 na avaliação continuada, 8 no seminário e 9 no grupo. Agora, eu olho do lado ali, professor, tem a palavrinha peso. Tem, a prova escrita tem peso 4. A avaliação continuada tem peso 4. Então, se eu perguntasse quais são as provas que eu tenho que me dedicar mais, quais são as provas que eu tenho que estudar mais, professor, prova escrita e avaliação continuada. Por quê? Porque elas têm um maior peso. É como se eu dissesse para você que você tirou a nota 6 4 vezes, que você tirou a nota 7 4 vezes, que você tirou a nota 8, professor, 2 vezes, que você tirou a nota 9 2 vezes. Prof, toda vez que eu preciso calcular média e eu já tenho na questão peso, professor, o processo mais adequado é o da média aritmética ponderada, que consiste no quê? Eu pego o valor que eu quero calcular a média, ou seja, nós estamos querendo calcular a média das notas, professor. Cada nota tem o seu peso. Então, eu pego a nota vezes o peso,
somo com a segunda nota vezes o peso, somo com a terceira nota vezes o peso, somo a quarta nota vezes o peso. E divide tudo pelo quê? Pela soma dos pesos, professor. Então, você já entendeu que quando tem peso, a média aritmética tem que ser a média aritmética ponderada, professor. Como é que funciona? Eu vou pegar o valor da nota, tá aqui, professor, deixa eu pegar só o marca-texto. Nota 6 vezes o peso 4, ó. Nota 7 vezes o peso 4. Nota 8 vezes o peso 2. Nota 9 vezes o peso 2. Dividido tudo, professor, pela soma dos pesos, professor. Tá aqui, ó. 4, 4, 2, 2. O que é isso aqui? Soma dos... Professor, sempre a média aritmética ponderada é eu pegar o valor que eu quero calcular a média vezes o seu peso. Faço isso com todos os valores e divido sempre pela soma dos pesos. Perfeito, é só isso aí mesmo. E depois que eu monto, só ter o cuidado de não errar a conta. Professor, 6 vezes 4, 24, aí tem que ser muito tabuada. Professor, mas dá um pouquinho de trabalho? Dá, no caso da média dá. 6 vezes 4, 24, 7 vezes 4, 28, 8 vezes 2, 16, 9 vezes 2, 18, professor. Tá aí, professor, agora vamos para a soma. 24 mais 28 mais 16 mais 18. Dividido tudo por, professor, 4, 4, 2, 2, 12, não é isso? Prof, vai dar 86 dividido por 12, pega a folhinha de rascunho, faz a conta lá, 86 dividido por 12, não deu exato. Professor, tem que dar exato? Não, gente, pode dar aproximado. Quando dá aproximado, a gente coloca aquele igual com um tiozinho, para dizer que deu mais ou menos aquilo ali. Nós temos um valor aproximado. Então, a média geral, professor, ficou em 7,17, ou seja, a média das 4 avaliações que contém peso deu exatamente 7,17. Recordou as duas médias? Média aritmética simples, média aritmética ponderada. Quando é que usa simples? Poucos elementos. Quando é que usa a ponderada? Muitos elementos. E percebe-se, em meio a essa amostra, que há repetição de muitos deles. A quantidade de vezes que eu saio contando e eu verifico que cada um deles repete, recebe o nome de peso. Prof, esse aí é aquela que eu poderia pegar a tabela, porque tem uma tabela aí, e colocar uma terceira coluna do lado e já fazer o processo direto na própria tabela? É esse aí mesmo, gente. Então, professor, vamos para alguma atividadezinha aqui. Diga-se de passagem, não tenho muita certeza, mas eu acho que é do Enem modificada. Eu acho que eu fiz uma modificaçãozinha aí. Lê só comigo. Sabrina está matriculada na turma EJA quinta etapa. E ela quer saber a média das idades dos alunos da sua sala. Para isso, ela colocou os dados em uma tabela. Olha a pergunta. Calcula para mim a média de que, professor? Das idades. Vou lá na tabela. Pegou aqui, professor, Weasley, rapaz, diferente o nome aqui. Weasley, 18 anos. Sabrina, 21. Gustavo, 22. João, 24. Pedro, 25. Gabriela, 23. A Sara, 21. Débora, 22. Sofia, 19. E o Luiz, 20. Deixa eu fazer uma pergunta para você, ele quer a média. No geral, eu tenho a média simples, que é aquela que eu teria que somar todas essas idades e dividir pela quantidade de valores que eu somei. Você acha que, para essa situação problema, nós deveríamos utilizar a média aritmética simples ou a ponderada? O que seria mais adequado? Lembrando que eu posso usar qualquer uma das duas, porque eu já percebi em meio a essas idades que existem valores repetidos. Tipo, eu estou vendo aqui, professor, o 22, estou passando a vista rapidamente, o 22 apareceu 2 vezes, o 21 apareceu 2 vezes, quem mais está repetido? Só, professor. Só vi essas duas. Professor, tem poucos valores, não tem muito não. Se eu for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, você só tem 10 números. Vamos fazer a simples, para a gente não precisar sair contando. Outra coisa, já ia esquecendo. Professor, é aqui que eu tenho que colocar em ordem primeiro os valores? Como era o nome lá do negócio? Professor, Hall. É aqui que tem que colocar em Hall? Posso colocar.
Mas é obrigado? Não. Quando que é obrigado eu colocar os valores em rol? Lembra aí, eu só sou obrigado a colocar os valores em rol caso eu esteja tentando achar a mediana. Aí é obrigado. Média não precisa estar em ordem não, mas se você quiser colocar, fica bonitinho. Prof, então aqui na nossa situação problema, é interessante, passei sem querer. É interessante que nós utilizemos o processo da simples. Como é que vai funcionar? Professor, soma todos. Eu pego aqui, ó, o x, coloco o tracinho, que é o símbolo da média, é igual, professor. Só ajeitei isso igual, ficou feio. Vamos somar as idades, professor. 18, 21, 22. Deixa eu botar logo aqui 18, mais 21, mais 22, professor. Aí vem 24, 25, 23. Mais 24, mais 25, mais 23. 21, 22, 19. Mais 21, mais 22, mais 19. Professor, só está faltando o último aqui, mais 20. Professor, o senhor somou todos e vai dividir todos por quanto, professor? Prof, pelo tanto de números. Quantas idades nós somamos? 10. Dividido tudo por 10. E, professor, mas dá trabalho, professor, esse monte de número? Dá sim, gente. Como a gente já tinha trabalhado em aulas anteriores, das 3 medidas de tendência central, aquela que requer um certo cálculo é a média. Seja pelo processo da simples, seja pelo processo da ponderada, eu vou ter um pouquinho de cálculo. Então, resolvendo a nossa conta, nós temos que a média vai ser igual. Deixa eu pegar bem aqui minha calculadora, mano, senão a gente acaba a aula e a gente não faz. Você já está fazendo a sua aí? Vai lá, vai fazendo aí para ver se você chega no mesmo resultado que a gente. Vou somar aqui 18, mais 21, mais 22, mais 24, mais 25, mais 23, mais 21, mais 22, mais 19, mais 20, professor. Olha, a soma deu 215 dividido por 10, professor. 215 dividido por 10. Professor, volta só uma casa decimal. A média das idades, aí, professor, da turma, ficou em 21,5 anos. Vocês entenderam? Prof, dava para fazer média aritmética ponderada? Dava. Mas se nós nos utilizássemos de média aritmética ponderada aqui, professor, eu acredito que daria um pouquinho mais de trabalho. Aqui o trabalho mesmo foi o tempo que nós gastamos, porque nós nos utilizamos apenas de adição. E adição vocês são super feras. Vocês entenderam aí? Prof, tá tranquilo? Vamos para mais uma atividade? Vamos lá, professor. Olha só. Olha só, lá ainda era exemplo. Atividadezinha proposta para vocês. Tabela, professor. Ele disse para mim o seguinte. O RH de uma empresa apresentou em reunião um quadro de distribuição salarial de 20 funcionários. Significa dizer que nós vamos ter 20 salários. Caso ele venha pedir média para a gente, professor, 20 números para me somar eu já acho muito. Tenho certeza que o processo aí vai ser da ponderada. E, professor, o senhor falou também na última aula que quando viesse tabela, o senhor já tinha dito para mim, professor, que o processo ideal, o processo mais adequado é o da ponderada. Por quê? Eu vou ter o valor que eu quero calcular a média em uma das colunas e na outra eu vou ter o peso. Como assim, professor? Eu vou ter a quantidade de vezes que um valor vai aparecer. Então, a pergunta é justamente essa. Qual a média de quem, professor? Ele quer a média dos salários. Então, eu vou, professor, calcular a média desses valores aqui, ó, do 800, do 1.100, do 1.200. Mas não vá pensando que você vai simplesmente fazer 800 mais 1.100 mais 1.200. Divide por 3? Não, professor. Por quê? Porque eu não tenho só uma pessoa que ganha 800. Eu não tenho só uma pessoa que ganha 1.100. Eu não tenho só uma pessoa que ganha 1.200. Professor, eu tenho 8 pessoas que ganham R$800. Então, significa dizer que, como se eu botasse todo mundo assim enfileirado numa fila, eu ia enxergar o 800 aparecendo quantas vezes? 8 vezes, professor. Eu ia enxergar o 1.100 aparecendo quantas vezes? 10 vezes.
eu ia enxergar o 1.200 aparecendo 12 vezes. Será que dava para fazer média aritmética simples? Dá não, professor. Porque eu ia ter que fazer 800, 800, 800, 800, mais 800, 800, 800, 800. Ufa. Mais 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. Ah, professor, já cansei, professor. Faz simples não, nesse negócio aí não. Não faz simples não. É mais antes a gente ir para o processo da ponderada, professor. O processo da ponderada é melhor, professor. Dá menos trabalho. Vamos fazer pelo aquele processozinho que o senhor orientou a gente? É o mais prático e o mais rápido, que é aquele que nós construímos uma terceira coluna. Se a média que nós estamos tentando calcular é a do salário, professor, aqui, se a média que nós estamos tentando calcular é a do salário, a média desses valores aqui, professor. Então, quer dizer que eu já posso afirmar que os dados da segunda coluna aqui, ó, professor, que eu estou circulando de azul, os dados da segunda coluna vão representar o nosso, professor. Aqui é o peso, professor. E aqui é a nossa variável. Então, vamos fazer a média? Professor, aqui tem que ser média aritmética ponderada. Qual foi a orientação? Quando eu tenho tabela, o cara pede média, professor, o senhor vai lá, o senhor já constrói aqui, professor, a terceira coluna. Vai lá, professor, bonitinho, vamos fazer. O que a gente vai achar, professor, nessa terceira coluna? Professor, é tipo assim, o senhor quer calcular a média dos salários. Então, o salário aqui é a variável que eu estou analisando. Significa dizer que se a média do salário, o número de funcionários vai representar a quantidade de vezes que cada um desses salários vai aparecer. Logo, a quantidade de funcionários é o nosso peso. Para o cálculo da média aritmética ponderada, a gente sempre calcula o produto da variável vezes o seu respectivo peso, professor. Calcula o valor da variável vezes o respectivo peso. Está aqui, professor. Então, a gente multiplica, é isso? Isso mesmo. Vai ficar 8 vezes 800. No caso, 800 vezes 8. O x é o 800, o 8 é o peso. 8 vezes 8 vai dar 64, vai dar 6.400. 10 vezes 1.100, professor, vai dar 1.100. Vai dar 11.000, professor. 1.200 vezes 12, 12 vezes 12, 144. Professor, 14.400. E agora, professor, eu recordo que o senhor disse para mim que a média ponderada tem um negócio de um ezinho lá, né? Somatório. Estou lembrando lá, professor. O senhor disse que é só a gente pegar o somatório do produto de todos os valores, no caso de todos os salários, vezes os respectivos pesos, e dividir tudo pela soma dos pesos. Essa fórmula é uma fórmula pronta para a média aritmética ponderada. Por que é interessante nós utilizarmos essa fórmula? Porque na tabela, professor, eu já tenho como achar a soma, professor, de todos os valores dos salários vezes os seus pesos. Eu não construí a terceira coluna, então a gente vai somar esses valores aqui. Quanto é que vai dar, professor? 6.400 mais 11.000, deixa eu somar aqui. 6.400 mais 11.000 mais 14.400. Professor, deu 31.800. 31.000. O que é esse 31.800? Professor, isso aqui é a soma, somatório, dos salários vezes os pesos. Ou seja, aquela parte lá de cima que eu estava precisando. Agora, só precisa que nós encontremos, professor, a soma dos pesos. Cadê os pesos, professor? Está aqui, ó. Quanto é que dá aqui, professor? O somatório dos pesos.
Professor, 8 com 10 com 12 vai dar 8 com 12 dá 20. 20 mais 10. E, professor, lá na QC não disse que era 20 funcionários? Não dá 20 funcionários, não, professor, dá 30. Porque se tem lá 8 com 12 lá, professor, dá 20. É 30, professor. Vou até corrigir aqui, ó. Acabei de observar aqui, não é 20 funcionários, não, professor. Será que são prestadores de serviço? Porque não pode, professor. Tem 30 ali, ó. Ele disse que 8 funcionários ganham 800. Tem 8 que ganham 800. 10 que ganham 1.100, já dá 18. 18 com 12, que é 30, professor. Está corrigido aí, ó. Beleza, professor. São 30 funcionários. Então, a soma dos pesos vai dar 30. Prof, então já dá para calcular a média. A média salarial vai ser, professor, aquele somatório lá de cima que eu já fiz, ó. Por isso que é bom fazer na tabelinha, dá 31.800, dividido pela soma dos pesos, que é 30. Agora você pega a folhinha de rascunho, faz a continha bonitinha, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Deixa eu ver, professor, vai ficar 31.800 dividido por 30, professor. Deu certinho, professor, certinho o valor, R$1.060. Tá aí, professor, a média salarial ficou no valor de R$1.060. Você lembrou aí do processo? É o mais adequado, gente. Então, vamos lá. Professor, na prova do Enseja, cobra muito média? Cobra, e quase sempre vem tabela. Na prova do Enem, quando ele pede média, também vem com tabela, gente. Pode até observar. Se não estiver acreditando em mim, procura aí os dois últimos, o último. Tenho certeza que você vai achar uma tabela onde ele pede a média. Então, tu viu tabela, tem duas colunas. Ele pede para ti, calcula a média. O que tu faz com a tabela? Constrói a terceira coluna. Tu construi a terceira coluna, aí tu vai multiplicando os valores. Tu pega a variável vezes o peso. Variável vezes o peso, faz de todas, soma os resultados. Quando você somar os resultados, você já vai ter o somatório dos valores vezes os seus respectivos pesos. E, professor, os pesos, eu já tinha uma coluna com os valores dos pesos, mas cuidado para você ver quem que é o peso mesmo. Somei lá também, professor, o número de funcionários representa os pesos lá que está de azul. Então, deu 30, professor. Peguei o 31.800, que já estava somado, e dividi pelo 30. Acabou, professor? A média salarial da empresa com esses 30 funcionários deu exatamente R$1.060. Professor, faz mais, professor. Eita, ficaram curiosos. Lembrei média bem? Prof, tem que lembrar as outras também, né, professor? Não é revisão de tudo? Média pode ser simples, pode ser ponderada. Quando é que eu uso média aritmética simples? Poucos elementos. Quando é que eu utilizo média aritmética ponderada? Muitos elementos, e eu percebo que tem repetição. A quantidade de vezes que o dado aparece é chamado de frequência, e no caso da média, de peso. Prof, agora essa daí, mediana. O pessoal até pensa que é a mesma coisa. Média, mediana é a mesma coisa? Não. São duas coisas completamente diferentes. A média é aquela que eu faço conta. Tu lembra logo das notas. Agora, a mediana, no significado da palavra, ele passa para mim a ideia de meio, de quem está no meio de uma dada amostra. Essa daqui, vou até anotar logo aqui, essa daqui, ó, eu sou obrigado, ó, o que é que eu escrevi aqui embaixo? Eu sou obrigado a colocar os dados em rol. Se eu tentar achar a mediana sem colocar em rol, não vai dar certo, gente. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, eu tenho, professor, que colocar os dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. De preferência, coloque em ordem crescente. E depois, professor, segunda etapa para a obtenção da mediana, eu tenho que observar se a quantidade de elementos da amostra é par ou se a quantidade de elementos da amostra é ímpar. Por quê, professor? Se a minha amostra tiver uma quantidade ímpar de elementos, eu terei um termo central. Se a quantidade de elementos da amostra for par, eu terei dois termos centrais.
E quem que é a mediana? O que é a mediana? Lê comigo aí. Ele diz para mim que a mediana refere-se ao meio. Acabei de falar para vocês. Para nós encontrarmos o valor da mediana, é necessário colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. De preferência, coloque os dados em ordem crescente. O que significa isso, professor? Eu terei que colocar os dados em rol, professor. Beleza. E depois, professor, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que verificar se a quantidade de elementos da minha sequência é ímpar, professor. Se a quantidade de elementos da minha sequência for ímpar, professor, a mediana já está fácil de encontrar. Porque se a quantidade de elementos for ímpar, eu terei um termo central. O carinha que estiver bem no meio da sequência, ele já vai ser o valor da nossa mediana. A mediana será o valor central do conjunto numérico previamente organizados. Já se a quantidade de elementos da sequência, professor, se o conjunto de elementos da sequência for par, a mediana ela é encontrada pela média aritmética dos dois termos centrais. E, professor, complicou aí, repete para mim. Eu vou achar a mediana. Eu vou achar. Como é que eu faço, professor? Primeiro, coloque em ordem. Fechou. Depois, professor, que eu coloco em ordem, eu vou ver se o tanto de números que tem lá, o tanto de elementos é par ou se o tanto de elementos é ímpar. Se for ímpar, eu tenho um termo central. É só você ver quem que está bem no meiozinho da amostra. O valor que tiver no meio já vai ser o valor da tua mediana. Já, se a quantidade de elementos for par, eu vou buscar dois termos centrais. E o que é que eu faço com esses dois termos centrais? Eu somo os dois e divido por 2. Eu calculo a média aritmética dos dois. O resultado dessa conta vai ser a mediana da quantidade de uma sequência que tem quantidade de elementos par. Prof, eu quero saber através de exemplos. Vamos pegar uma sequência ímpar. Vou criar aqui uma situação para vocês. Ele diz para mim o seguinte: um programa de televisão registrou as medidas de audiência alcançadas ao longo de uma semana e os dados estão registrados na tabela a seguir. Olha só, ele disse que na segunda-feira, observa aí na telinha, na segunda-feira, professor, ele disse que a audiência deu 19 pontos. Na terça-feira, 18, quarta, 12, quinta, 20, sexta, 17, sábado, 21 e domingo, 15 pontos. O que é que ele quer que eu faça com esses pontos de audiência aí, professor? Deixa eu perguntar aqui para você. Ele quer que você calcule qual é a mediana desses valores. Então, peraí, professor, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Prof, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em ordem. Porque se você observar aqui, ó, 19, 18, 12, 20, tá na ordem os valores que ele apresentou aqui? Tá não, professor, tá tudo bagunçado, ó. Então, se ele vai pedir para mim mediana, primeiro eu tenho que colocar em ordem. Colocamos, professor. Olha os valores que estão em ordem agora aí. Está em ordem, professor? Quantos valores nós temos? Não foram os 7 dias da semana que ele fez lá a observação da audiência? Foi. Então, se foram 7 dias, eu tenho 7 valores. 7 valores é o quê? Ímpar. Quando é ímpar, eu tenho um termo central ou eu tenho 2 termos centrais? Prof, ó, só um. Então, professor, eu vou olhar na minha sequência quem está bem no meio. Professor, é o 18. Porque à sua esquerda, nós temos 3 valores. À sua direita, eu tenho 3 valores. Quem que está bem no meio? O 18. O 18 é o termo central? É. Então, ele também será a nossa mediana. Qual que é a mediana de todos esses valores, professor? A mediana de todos esses valores é o 18. Por quê, professor? Ele é o valor central da minha sequência. Teve conta? Não. Teve observação. Tá, professor. Mas e se a quantidade de elementos for par, professor?
que eu vou fazer? Prof, par. Par são 2, né? Par são 2, professor. 2 elementos centrais. Vamos pegar uma situação? Vamos pegar um exemplo? Lê comigo. João vende picolés em sua casa. Ele registrou a quantidade de picolés vendida em 10 dias nessa tabelinha ao lado. 10 dias, eu vou ter quantos valores? 10. 10 é par ou é ímpar? Professor, 10 é par, professor. Então, ó, primeiro dia, 15. Segundo dia, 10. E aí vai, 12, 20, 14, 13, 18, 14, 15, 19. Eu posso fazer a seguinte pergunta para você. Calcula a média da quantidade de picolés vendidos nesses 10 dias. O que é que você ia fazer? Somava os 10 valores e dividia por 10. Como eu também posso perguntar, calcula a mediana do número de picolés vendidos. Nesse caso, mediana, eu tenho que ver o que primeiro, professor? O que eu sou obrigado a ter um cuidado, basicamente por conta de ser mediana? Professor, a primeira coisa que você tem que fazer, professor, é colocar em ordem, professor. Não vai esquecer. A média precisava colocar em ordem? Não. A mediana precisa colocar em ordem? Precisa, é obrigado. Então, se nós pegarmos todos esses valores aqui, professor, colocar em ordem do menor para o maior, como é que vai ficar, professor? Aí, professor, isso aí é nós colocarmos em rol. Coloquei do menor para o maior. Como a quantidade de elementos aqui, professor, é par, lembra que você não vai ter um termo central, você vai ter 2. Quem são os 2 termos centrais dessa sequência? Professor, é o 14 e o 15. Por quê? À sua direita você vai ter 4 elementos, à sua esquerda também você vai ter 4 elementos. Os termos centrais são aqueles que dividem a tua amostra em 2 partes iguais. Então, peraí, professor, acabou? Não. Quando eu tenho 2 termos centrais, nós calculamos a média aritmética desses 2 valores, professor. Então, para nós acharmos a mediana, eu vou ter que fazer 14 mais 15 dividido por 2. Prof, vai dar 29 dividido por 2, que vai dar, professor, exatamente 14,5. Fechou? Você entendeu aí a sequência? Professor, média, soma tudo, divide pela quantidade. Mediana, eu vou observar quem é o termo central. E para isso, sou obrigado primeiramente a colocar em rol, que é colocar em ordem crescente. E segundo, ver se a quantidade de elementos é par, ver se a quantidade de elementos é ímpar. Por quê, professor? Se for ímpar, terei um termo central, este já será a minha mediana. Se for par, terei 2 termos centrais, onde, para a obtenção da mediana, soma os 2 valores, divide por 2. Fechou? Está faltando uma medida de tendência central. Deixa eu ver se eu já coloquei ela ou se eu vou colocar atividade. Lógico, professor, tem que fazer atividade. Já já a gente fala da moda, se der tempo. Está quase acabando a aula. Eita, aula rápida. Professor, lê comigo aí a situação. Em uma escola, foram registradas as idades de um grupo de alunos da turma EJA etapa 6. Desculpa, li até errado, né? EJA etapa 6 de acordo com o sexo, que não tinha vírgula. A partir dos valores obtidos, agora tem a vírgula, respira, continua. Formaram-se as seguintes tabelas. Está ali, professor. Registrou aqui as idades, não é? Da turma, e ele registrou, professor, pelo tipo de sexo. Se for menina, professor, olha a idade das meninas da turma etapa 6, professor. 15, 13, 14, 15 de novo, 16, 14, 15, 15. Dos meninos, a idade dos meninos, 15, 16, 15, 15, 14, 13, 15, 16, 14, 15, 14. Prof, olha o que é que ele quer. Vou pegar até o marca-texto. Ele quer que você calcule... Ele quer que você calcule a mediana de quem? Das idades dos meninos e das meninas. Prof, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, tanto para os meninos quanto para as meninas, professor, colocar em rol. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar esses dados em rol. Deixa eu ver se eu deixei ela prontinha. Deixei não. Vamos ter que fazer nós. Podia ter já feito, que dava para a gente finalizar ela rapidinho. Meninas, né, professor? Vamos colocar aqui primeiro
em rol. Vou botar aqui meninas e meninos. Vamos lá, professor. Esse rol meu ficou parecendo pol. Deixa eu ajeitar esse R. Agora ficou mais bonitinho. Rol. Meninas, deixa eu ver, professor. A menor nota que eu estou enxergando aqui é 13. Então vamos lá, vai ser 13. Aí depois do 13 vem o 14, professor, que apareceu duas vezes. Vamos nós. 14. 14. Depois do 14, lógico, professor, o 15, que apareceu 2, 3, 4 vezes, ó, professor. 15, 15, 15, 15. Professor, e o 16 uma vez. Pronto, coloquei em rol, professor. Qual a segunda coisa que eu faço? Verificar se a quantidade de elementos é par ou é ímpar. Professor, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, quantidade de elementos é par, professor. O que é que eu posso concluir com isso? Que eu não terei um termo central, eu terei dois, professor. Quem são os dois termos centrais, professor? Pela lógica aqui, vai ser esses dois aqui, professor. Por quê, professor? Porque se você observar, você vai ter 3 elementos à sua esquerda e 3 elementos à sua direita. Ou seja, ele dividiu a tua amostra em duas partes iguais. Então, quando a quantidade aqui é par, o que é que a gente faz? Professor, a mediana é somar os dois valores e dividir por 2. Ou seja, 30 dividido por 2, a mediana das idades das meninas desta turma dá exatamente 15 anos. Professor, e dos meninos? Deixa eu trocar aqui a cor, botar um verdinho. A menor idade dos meninos também foi 13. O 13 apareceu só uma vez, vou botar aqui, professor. Meninos, 13. Aí 14, professor, apareceu 1, 2, 3, 14, professor. 1, 2, 3. 15, professor, apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, o 16, 2 vezes. 16. Quantos elementos nós temos aqui? Professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Professor, a quantidade de elementos é ímpar, professor. Quando a quantidade de elementos é ímpar, nós temos quantos termos centrais? 1, professor. Professor, como é que a gente fazia mesmo? Não é 11 ali? Professor, vai ser o 6º termo. Acrescenta uma unidade, 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, professor, achei a minha mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Esse cara é o termo central. Esse cara é a mediana já, professor. Você entendeu? Por que que ele é a mediana? Conta quantos termos tu tem à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. À sua direita, 1, 2, 3, 4, 5. É ele mesmo, professor. Não vai precisar somar ninguém. Não vai precisar somar ninguém. A gente quase que estourou o tempo. Faltou eu recordar com vocês moda. Mas das 3, a de mais simples, professor, é a mais simples de vocês encontrarem. Professor, a moda é só aquele dado que mais aparece. Então, recordou? Fez um apanhado geral? Agora é só treinar, trazer as dúvidas, exercitar, correr para o abraço. Meus amores, meus queridos e queridas, a gente vai finalizando mais uma aula, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Dá uma espiada no finalzinho do material que eu acho que eu deixei atividade para vocês. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.